Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. Bom, agora, pra gente encerrar com chave de ouro o programa, vamos falar sobre a grande novela Giannis Antetokounmpo, porque temos novidades bombásticas sobre a novela, né? Ontem, na madrugada, a gente teve o Mark Stein soltando essa bomba aqui, ó, de que o Boston Celtics estaria na frente nessa corrida pelo Giannis, né? O Miami Heat, que era visto como o grande favorito a conseguir o Giannis, aparentemente o Heat perdeu o terreno, né? O Celtics teria entrado de vez na briga, não só entrado na briga, mas assumindo a liderança na briga, e existe uma possibilidade real da gente ter uma troca 1 por 1, né? Vinha sendo muito falado sobre uma troca tripla ou até uma troca quádrupla, pensando num Bucks adquirindo mais ativos pelo Giannis. Até foi falado, né, nessa semana de uma troca envolvendo Detroit, né, com Tyler Hero indo para Detroit. Mas parece que o Bucks está tão interessado no Jaylen Brown que toparia uma troca pau a pau. Giannis pelo Jaylen Brown. E, corroborando com essa informação do Mark Stein, a gente teve agora há pouco o Shams Charania falando o seguinte, de que, de fato, a troca do Giannis deve acontecer, né, em poucas horas, né, deve acontecer dentre as próximas horas, vai rolar antes do draft, e que hoje Boston e Heat realmente seriam os favoritos, né? Seriam os grandes candidatos a conseguirem o Giannis. E recentemente, papo de meia hora atrás, saiu um report de uma fonte de Miami dizendo que o Heat não vai aumentar a proposta. De que o Heat não quer se desfazer do seu elenco pelo Giannis, o que aumentaria consideravelmente as chances de Giannis em Boston, cara. O que seria insano, né? Você ter um Boston com o Giannis Antetokounmpo e Jason Tatum é uma loucura. Sim, é uma loucura. Pra mim, o Celtics se colocaria como o grande favorito do leste, né? Com todo respeito ao Knicks, acabou de ser campeão, mas um Boston Celtics com Tatum e Giannis é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. A única coisa que poderia limitar o potencial desse time seriam lesões. Mas com Giannis e Tatum saudáveis, irmão, o Celtics é muito favorito pra mim, cara. Muito favorito. A questão é, vale a pena pro Celtics trocar o Brown pelo Giannis? Eu sei que vai ter muito torcedor do Celtics vindo aqui nos comentários falando que não. Que o Jaylen Brown acabou de ter um ano de briga por MVP, de que ele foi Finals MVP, de que ele é um ídolo do time, um cara que, porra, tá ali desde o princípio e tudo mais. O torcedor do Celtics tem muito carinho pelo Jaylen Brown, tem muita admiração por ele, eu entendo isso. Mas, galera, vamos ser pragmático aqui, é o Giannis Antetokounmpo, entendeu? Se você tem a chance de pegar o Giannis numa troca pau a pau, com você enviando o jogador pior da troca, porque o Jaylen Brown ele é pior do que o Giannis, gente. Por melhor que o Jaylen Brown tenha sido no último ano, cara, pegando Giannis saudável e Brown saudável, irmão, não tem comparação entre os dois. O Giannis é outro nível de jogador. Então, se você tem a chance de pegar um Giannis mandando o jogador pior da troca, irmão, não tem como você não fazer essa troca, entendeu? Pensando de forma pragmática, deixando de lado o sentimento emocional, de forma pragmática, não tem como você, Celtics, não fazer essa troca, entendeu? Não tem como. O que, na minha opinião, poderia impedir do Celtics fazer essa troca seria realmente o lado emocional. O lado da gratidão ao Jaylen Brown, o lado ao apego ao Jaylen Brown. Tanto que nas primeiras vezes que saíram esses rumores do Jaylen Brown sendo trocado pelo Giannis, eu não botei tanta fé por não acreditar que o Celtics trocaria um cara como o Jaylen Brown. Um cara draftado pelo time, um cara que foi campeão com o time, Finals MVP, que acabou de fazer uma temporada absurda. Pensando no emocional. No racional, sempre foi... Cara, eu sempre achei uma troca maravilhosa pro Celtics. No lado racional.
Agora, pelo emocional, eu achei que o Celtics jamais faria essa troca, mas aparentemente não. Aparentemente o Celtics está disposto também. Tanto que as conversas estão acontecendo. Então, se rolar, pra mim vai ser um golaço absurdo de Boston. O lado perdedor da troca, se for realmente uma troca pau a pau, seria o Bucks. Porque, igual eu falei, por melhor que o Jaylen Brown tenha sido no último ano, e por melhor que o Jaylen Brown seja, e ele é um ótimo jogador, ele não é o Giannis. E você trocar o melhor jogador da história do seu time, o cara que foi campeão com você, o cara que é um dos 30 melhores jogadores da história da liga, um dos melhores two-ways da liga, um cara que saudável é tranquilamente top 5, top 4 da NBA, você trocar um cara desse e não pegar uma first, você trocar um cara desse e não viabilizar uma reconstrução, é uma loucura. Desculpa, ainda mais com a informação de que a gente tem, de que se o Bucks pegar o Jaylen Brown, o Bucks não vai trocar o Jaylen Brown. Porque beleza, você pode trocar o Giannis pau a pau, e aí pegar o Jaylen Brown, mandar para um terceiro time e capitalizar em cima do Jaylen Brown. Beleza. Agora, você trocar o Giannis pelo Jaylen Brown, e você não capitalizar em cima do Jaylen Brown, desculpa. Não tem como, entendeu? Com o Jaylen Brown, o Bucks pode ser competitivo? Pode. Pode ser competitivo. Mas não vai ser candidato a título. Não vai. Se você troca o Giannis, na minha concepção, você tem que pensar no futuro. Você tem que reconstruir, entendeu? Mas aparentemente não é o que o Bucks quer. Aparentemente o Bucks quer continuar sendo um time minimamente competitivo. O Jaylen Brown pode ajudar nisso? Pode, mas qual que é a diferença de você, entendeu? Se você quer se manter minimamente competitivo, manter o Giannis então. Manter o Giannis então. Porra. Tá ligado? Então, se essa troca realmente for feita nesses moldes, quem vai sair perdendo pra mim é o Bucks. Sai perdendo o Bucks. Ah, Luiz, e no caso do Jaylen Brown? O Jaylen Brown sairia perdendo, indo pro Bucks? Cara, não sei, porque no Bucks ele seria o número 1, né? Se ele realmente, se existe dentro do Jaylen Brown o desejo de ser protagonista, de ser o cara do time, no Bucks ele vai conseguir ser isso. No Celtics, ele nunca vai ser isso. Porque mesmo ano passado, com ele jogando pra caralho e ele carregando o ataque ali do time, todo mundo tava esperando a volta do Tatum, porque o Tatum é o cara. O Tatum é o franchise player. O Jaylen Brown no Celtics, ele sempre vai ser o número 2. No Bucks, ele seria o número 1. Então, se o desejo do Jaylen Brown é de ser o número 1, se ele tem esse desejo dentro dele, cara, essa troca pra ele é legal, porque no Bucks ele vai ser o número 1. Entendeu? Então, pro Jaylen Brown não seria tão ruim assim. Não acho que seria tão ruim assim. E pro Giannis seria uma coisa maravilhosa, né? Porque você encerra a novela indo pra um candidato a título. O Giannis desembarca em Boston, o Celtics já entra no hall de candidataços a título. Sem o Giannis, o Celtics já seria candidato a título. Com o Giannis, então, é uma coisa absurda. Então, quem sairia ganhando nessa troca seria o Giannis, o Celtics, e eu acho que o Jaylen Brown ganharia também, se ele tiver o desejo de ser protagonista. Se ele tiver tranquilo em ser o segundo do time, e se pra ele o mais importante for brigar por título, ir pro Bucks é uma péssima ideia pra ele. É uma péssima coisa pra ele. Agora, se ele quer ser protagonista, ir pro Bucks é maneiro. Quem sairia perdendo nessa brincadeira é o Bucks. Não pelo Jaylen Brown ser ruim, igual eu falei, mas é por não capitalizar direito em cima do melhor jogador da sua história. Igual, vamos caso do Dallas. Cara, o Dallas trocou o Luka, que pegou o Cooper Flag no caminho, deu uma puta cagada e pegou o Cooper Flag. Cagada, né? Cagada, né? Ninguém ajudou o Dallas até a pick 1, né? Foi uma cagada. Mas que pegou o Cooper Flag. Se Dallas não tivesse pego o Cooper Flag, cara, o futuro de Dallas ia estar todo fodido. Porque Dallas não pegou nada pelo Luka, na questão de futuro. Pegou nada. É que deu sorte e pegou o Cooper Flag. Entendeu? Agora, o Bucks... Será que o Bucks vai dar essa mesma sorte? Não vai, né? Não sei se vai. Então, se essa troca realmente for fechada nesses moldes, pra mim o Bucks vai sair como um grande perdedor, cara. E o Celtics, claramente, como o grande vencedor. Um ponto
que me preocupa aqui, o Celtics pode sair perdedor no seguinte ponto. Se essa troca não acontecer e for comprovado que o Celtics ofereceu o Jaylen Brown, porque aí o clima entre Jaylen Brown e Boston ficaria horrível. Vocês devem se lembrar que um tempo atrás teve aquele rumor do Jaylen Brown indo pra Houston e tudo mais. O próprio Jaylen Brown falou sobre isso e gerou um climinha ruim entre Brown e Celtics. Imagina se isso acontece de novo agora. Vamos supor que essa novela termina e o Giannis não vai pra Boston. Mas aí sai a informação, ou o Jaylen Brown fica sabendo, de que ele realmente foi oferecido. Como que fica o clima entre Boston e Jaylen Brown? Será que o Jaylen Brown vai querer ficar num cenário desse? Entendeu? Então, o que faz o Celtics sair como perdedor aqui é se a troca não rolar. Se a troca não rolar, aí, irmão, aí o Celtics vai ter que lidar com uma crise interna ali grande, mano. Porque o Jaylen Brown, obviamente, ele não vai gostar nada de saber que ele foi oferecido pra Milwaukee. Entendeu?